Com o fim da temporada regular, foram muitas as surpresas, porém nem todas foram positivas e times que todos apostavam acabaram decepcionando, seja pela posição em que acabaram no final da temporada, a maneira como jogaram ou até mesmo a maneira como foram administrados. Então nesse vídeo, vamos ver quais os times que decepcionaram nessa temporada. Só para deixar algo claro, vamos focar apenas nos resultados da temporada regular, sem ver os playoffs, além de tentar tirar times que sofreram com lesões. Agora sem mais demora, vamos para a lista. Número 5. Detroit Pistons. Começando a temporada, não se esperava muita coisa deles, mesmo com as trocas que pareciam muito vantajosas na equipe na pré-temporada, mas o motivo deles entrarem nessa lista foi o que aconteceu na temporada, quando inesperadamente uma troca entre eles e o Los Angeles Clippers enviou a principal estrela de LA, Blake Griffin, para o time de Detroit. Isso foi uma surpresa porque o Clippers tinha recém-renovado com o astro na agência livre, o que era uma boa notícia depois da saída de Chris Paul. Porém o time de Los Angeles parece ter mudado de rumo, optando por uma espécie de reconstrução. Um novo começo para Griffin, muitos viram essa troca perfeita para o Pistons e começaram a colocar a equipe entre as melhores do leste com grandes chances de chegar aos playoffs novamente. Inicialmente, parecia que essa troca impulsionaria a equipe de Detroit para os playoffs, com algumas vitórias seguidas, mas não demorou muito para o time cair de produção, e ao final da temporada, eles não conseguiram ultrapassar a marca de 50% de vitórias, conquistando apenas 39 e acabando em nono lugar na conferência considerada mais fraca. Agora o futuro do time ainda é incerto, porque Griffin tem um contrato de 29 milhões de dólares que só irá aumentar até o ano de 2022, e muitos já veem ele como um atleta propenso a lesões, e além disso, não se sabe se o técnico Stan Van Gundy vai continuar na equipe. Número 4. Orlando Magic e Phoenix Suns. O motivo pelo qual essas duas equipes dividem essa posição não é pelo que se esperava deles no início da temporada regular, afinal todos sabiam que eles não disputariam nada, mas sim pela decepção que esses dois times já vêm trazendo há algum tempo para os seus torcedores. Começando pelo Magic, a última vez que a equipe chegou à pós-temporada foi em 2012, quando Dwight Howard ainda jogava lá. Outro fator que os coloca aqui é a maneira como a equipe vem sendo administrada, onde ninguém realmente sabe o que eles pretendem fazer. Eles possuem algumas promessas, mas parecem não saber como desenvolvê-los ou criar uma equipe ao redor, e ao final de mais uma temporada no processo de reconstrução, não sabemos o que a direção realmente pretende fazer. Ao longo da temporada, notícias saíram que mostraram que o time não possuía nenhum tipo de química e é basicamente cada um por si, além da demissão do técnico ao término da temporada. O Phoenix Suns está em uma situação similar ou até pior. A última vez que eles chegaram aos playoffs foi em 2010, quando Steve Nash ainda jogava no time. A estrela da equipe, um jogador com grande potencial, Devin Booker, já mostrou sua indignação, falando que essa será a sua última temporada sem ir aos playoffs, além de reclamar publicamente de seus companheiros, falando que eles eram mimados porque podiam jogar mal e nada acontecia, já que o time estava tancando. Já faz algum tempo que o Suns tem escolhas de loteria, mas parece não conseguir melhorar e não sabemos o que a direção quer fazer. Porém, se eles não agirem rápido, eles correm um grande risco de perder um jogador que foi realmente um achado. Número 3. Oklahoma City Thunder. Agora nós começamos a chegar em uma área estranha, afinal como que uma equipe que se classificou em quarto no Oeste está nessa lista? Mas convenhamos, se esperava muito mais deles. Tudo começou na pré-temporada, quando a equipe anunciou a troca do Pacers e trouxe a estrela Paul George para o time em uma troca que muitos falaram que o Thunder roubou o time de Indiana. Depois, outra troca movimentou a NBA, quando Carmelo Anthony chegou e um novo Big Three se formou no Oeste. Inicialmente se achava que esse time poderia bater de frente com o Golden State Warriors e eles conseguiram ganhar deles em algumas partidas, mas isso não foi o suficiente para convencer. Anthony foi uma das maiores decepções, com o jogador tendo alguns dos menores números de sua carreira, além de não defender nada. O banco do time mostrou ser muito fraco, com a produção caindo drasticamente quando nenhuma das estrelas está em quadra, e para completar, muitas dúvidas foram colocadas sobre o técnico do time. Quando Andre Robertson se machucou, ficou evidente que o time era muito frágil defensivamente sem ele, e se o trio não produzisse ofensivamente, o time estava com sérios problemas,
o que resultou em várias derrotas que decepcionaram, e um time que todos achavam que poderia fazer frente ao Warriors, com certeza, acabou a temporada deixando várias dúvidas para os seus fãs e espectadores da NBA. Número 2. Cleveland Cavaliers. Mais uma equipe que se classificou relativamente bem, em quarto lugar no leste, aparecer na lista, mas acredite, quem acompanhou o Cavaliers sabe das dificuldades que o time teve. Uma troca com o Celtics enviou Isaiah Thomas e Jay Crowder, além da escolha do Brooklyn Nets, e muitos viram o time de Cleveland ficando mais forte, mesmo perdendo Kyrie Irving. Quase todos acharam que Thomas voltaria de sua lesão produzindo o mesmo que Irving fazia, além de adicionar Crowder, um defensor muito bom no perímetro, algo que a equipe necessitava. Então, quase todas as listas colocavam a equipe do Cavaliers em primeiro no leste e afirmavam que a final novamente seria entre eles e o Warriors, mas como as coisas mudaram ao término da temporada. A equipe chegou em janeiro em uma crise quase que normal agora, já que parece que toda temporada isso acontece, mas essa foi diferente. As novas peças não se adaptaram ao time e o Cavaliers perdeu muitos jogos, alguns de maneira bem feia, principalmente para outros grandes times. O técnico foi muito contestado, quase que unanimamente pelos fãs, e comentários principalmente de Thomas no meio da crise questionando alguns de seus companheiros só piorou tudo. O resultado disso foi quase que uma troca geral, em que poucos jogadores que começaram a temporada pelo time ficaram por lá, mostrando que quase nada do que se era esperado no início deu certo, e o time acabou a temporada com várias dúvidas, e muitos que os colocavam como time certo que chegaria às finais não sabem se a equipe chegará lá, e para piorar tudo, as chances de LeBron James sair do time novamente aumentaram muito, e o futuro do time novamente é incerto. Número 1. Minnesota Timberwolves. O Timberwolves voltou aos playoffs depois de 14 anos, mas não da maneira que muitos esperavam. Na pré-temporada, eles surpreenderam trazendo Jimmy Butler, além de contratar vários jogadores bons, montando uma equipe com atletas experientes e jovens promessas. Com isso, muitos colocavam o time de Minnesota entre as equipes que iriam batalhar por mando de quadra, mas o resultado final não foi o que se era esperado. Andrew Wiggins começou a levantar dúvidas, principalmente pela dificuldade do atleta em arremessar de 3, uma deficiência que ele já tem há algum tempo, além da dificuldade dele acertar lances livres, algo que não era problema, porém nessa temporada algo aconteceu. Além disso, a defesa do time foi muito ruim, tirando Jimmy Butler. Os outros titulares, principalmente Wiggins e Karl Anthony Towns, não mostraram muito interesse em defender, o que é muito ruim considerando que essa é a especialidade do técnico da equipe. E por falar no técnico, ele também foi muito criticado, principalmente pela quantidade de minutos que ele deixava seus titulares, algo que foi observado depois que Jimmy Butler se machucou, lesão que a equipe sentiu muito, já que ele era o principal atleta. Para completar, Wiggins reclamou mais de uma vez sobre seu papel no time, o que irritou muita gente devido à maneira como ele estava jogando, principalmente na defesa. No final, eles chegaram aos playoffs, mas na última rodada apenas, e a fragilidade da equipe depois de perder Butler deixou muitas dúvidas, decepcionando muita gente. Expectativas sempre são criadas, e devido às várias mudanças de estrelas na pré-temporada, aumentaram as esperanças de vários times, mas depois do fim dela, não podemos negar que alguns deles decepcionaram um monte. Obrigado e até a próxima.